Elon Musk fez duras críticas ao Conselho Econômico da Casa Branca, ao conselheiro Peter Navarro. Numa publicação no X, o CEO da Tesla disse que Navarro é realmente um idiota. A declaração veio em resposta a uma entrevista de Navarro à CNBC. Nessa entrevista, ele disse que Elon não é um fabricante de carros, ele é um montador de carros, alegando que a maior parte das peças utilizadas pela Tesla é importada. Ao mesmo tempo, o tarifaço promovido por Trump levou consumidores para as lojas da Apple, em meio ao temor que o preço dos produtos da empresa subam. O iPhone é produzido em sua maior parte na China, onde as tarifas impostas por Trump não param de subir. Assuntos para a nossa entrevista. Aqui agora chega o Carlos Afonso também para participar da nossa discussão. Ele que é colunista de Tilt, a área de tecnologia do UOL. Fala, Afonso, bem-vindo, boa tarde. Vamos começar por partes, falar primeiro do preço do iPhone. Por que é mais caro? O iPhone, apesar de produzido nos Estados Unidos, a questão toda é que as peças não vêm de lá, né? Quer dizer, e para montar uma fábrica de um celular que é uma espécie de, sei lá, computador, né? Tem tudo ali dentro do iPhone, uma fábrica dessa demora quanto tempo para ficar pronta? E nesse meio tempo, o que os americanos vão fazer? Boa tarde. Olha, boa tarde, Diego, boa tarde, Coach, Raquel, Andresa. É bom falar com vocês sobre esse tema e acho que a sua introdução não podia ser mais providencial, Diego. Vamos por partes, porque o problema aqui são as partes que montam um iPhone. A gente pensa no celular como sendo essa caixinha preta que a gente carrega no bolso, carrega na bolsa, mas é importante pensar que o celular é composto por diversos dispositivos e diversas partes. Se é verdade, olhando especialmente para o iPhone, quando você abre a sua caixinha do iPhone, lá vem escrito Designed in California, ou seja, o seu design vem da Califórnia, dos Estados Unidos. Mas, em muitos modelos, vem escrito embaixo assim, Assembled in China, ou seja, montado na China. Então é essa dualidade que entra em cena quando a gente olha o tarifaço do Trump. Porque por mais que o iPhone seja uma invenção americana, a sua linha de montagem está predominantemente na China. Estima-se que mais de 80% dos iPhones são fabricados na China, outro percentual importante na Índia e uma parte ainda no Vietnã. Então isso significa que o iPhone que o americano vai comprar nos Estados Unidos vai ficar mais caro. Porque com a tarifa imposta pelo Trump, alcançando o volume que alcança com a China, é muito provável que a Apple vá, com esse custo muito maior para trazer o iPhone montado na China para os Estados Unidos, repasse pelo menos uma parte importante desse aumento no custo de produção do iPhone para o consumidor nos Estados Unidos. E aí o comentário geral na internet que a gente vê depois desse anúncio das tarifas do Trump é a pergunta: virou o Brasil? Porque o preço do iPhone nos Estados Unidos o iPhone de entrada do modelo 16 vai custar ali em torno de R$ 7.000, caso todo esse valor do aumento de tarifa seja repassado para o produto. Então aqui a gente começa a olhar para um momento em que comprar um iPhone nos Estados Unidos começa a se tornar algo muito mais caro. A princípio, vale lembrar, Diego, isso não chega no Brasil. A gente está falando aqui de uma tarifa entre Estados Unidos e China. Então, enfim, o preço do celular no Brasil, enfim, sempre foi caro, continua sendo caro. Mas a mudança que a gente está vendo aqui é para o consumidor americano. E como isso pode mexer a relação entre a Apple, uma empresa que se mostrou ali muito apoiadora desse novo governo Trump, agora passando por uma queda importante nas suas ações e um aumento expressivo na produção do seu produto, que é o seu carro-chefe. É verdade que a Apple vende computadores, monitores, fones de ouvido, mas é o iPhone o produto principal dessa empresa. Deixa eu ouvir aqui. Carlos Afonso. Eu queria te ouvir também, Raquel, sobre a briga do Musk, mas antes, acho que o coach tem uma pergunta para o Afonso. Diga lá, coach. Eu queria insistir numa pergunta que você fez, Diego. Se a Apple resolver agora transferir para os Estados Unidos
a linha de montagem, a produção dos iPhones. Quanto tempo leva isso? O Trump quer reindustrializar os Estados Unidos, mas isso é um processo demorado. Se eles tomarem hoje a decisão, quando que eles vão poder fabricar um iPhone totalmente produzido nos Estados Unidos? Poxa, a gente espera então, se o Trump quiser ver o iPhone fabricado nos Estados Unidos, ele vai ter que superar a barreira do terceiro mandato, que constitucionalmente ele não pode ter, porque não vai ser no período desse segundo governo Trump. Você tem que imaginar aqui que a gente está falando de uma escolha de um lugar onde a fábrica vai se instalar, a construção da fábrica, todas as permissões para que essa fábrica funcione, a contratação dos funcionários que vão trabalhar nessa fábrica, a implementação de todo o equipamento, e a gente sabe que cada vez mais a gente está falando de fábricas que são bastante automatizadas, ou seja, esse é um processo que não vai ser cumprido nesse espaço de 2 anos e meio, 3 anos, enfim, que a gente tem pela frente. É muito provável, caso não aconteça aqui nenhuma grande mudança em termos de restrição de segundo mandato de Trump, o Trump não vê essas fábricas que ele tanto quer que sejam instaladas nos Estados Unidos. E aí é bom lembrar, em 3 anos, a automação na montagem desses aparelhos também avança de uma maneira importante. Então, corre o risco dessas fábricas demorarem a ser construídas e, quando elas estiverem prontas, essa linha de montagem depender cada vez menos de força de trabalho humana, o que, inclusive, é um incentivo por parte dessas empresas, considerando que o trabalhador nos Estados Unidos ele é muito mais caro do que aquele encontrado em países do Sudeste Asiático. Então, a chance da fábrica existir e, no final das contas, não gerar os empregos que o governo americano gostaria que gerasse também não é desprezível. Raquel, pode ficar à vontade, se Não, quiser perguntar, se quiser comentar. Era nesse ponto que eu ia entrar, vou ver até se o Carlos Afonso concorda comigo. A gente discorda de tanta coisa que o Elon Musk fala, né? Ele sempre vai, é tão polêmico, fala tanta barbaridade, mas quando ele chama o Peter Navarro de um completo idiota, é difícil de discordar dele, porque ele está criticando o Musk por ter uma montadora de veículos, mas o setor automotivo hoje funciona assim. O Donald Trump está insistindo numa reindustrialização dos Estados Unidos, sendo que hoje praticamente 80% da mão de obra americana está no setor de serviços. Se ele insistir em aplicar essas sobretaxas enormes para tentar trazer as indústrias, supondo, como o Carlos estava explicando, que essas empresas vão voltando para os Estados Unidos porque os produtos ficaram caríssimos, quem que ele vai empregar? Hoje, a maior parte da mão de obra americana, ela está hoje mais preparada e ela trabalha no setor de serviços, trabalha com tecnologia da informação, trabalha em outras atividades onde a mão de obra paga mais. E a política do Donald Trump, ela é tão sem sentido que ele é contra a imigração. Porque hoje, no mercado americano, quem faz as funções que são mais mal pagas é o imigrante. Então, se ele gerar essa quantidade de vagas que ele quer, com essa suposta reindustrialização que a gente não sabe se vai acontecer e provavelmente não vai acontecer, ele não vai só gerar algumas vagas para o pessoal de Detroit que está reclamando e migrando do Partido Democrata para o Partido Americano. Ele teria que supostamente gerar um monte de vaga para vários imigrantes, só que ele está expulsando essa mão de obra. Eu até queria ver o que o Carlos Afonso acha disso, porque parece que, de repente, Carlos Afonso, ele resolveu transformar uma economia que já tinha feito a migração, que é o que acontece com as economias desenvolvidas, para uma economia de serviços, de novo, numa economia industrial. Olha, Raquel, acho que é por aí. Quando você olha o comentário do Musk, é aquela velha história, até o relógio quebrado está certo 2 vezes no dia. Então, enfim, quando você fala muita coisa, uma hora você acerta. E acho que nesse caso em especial, a gente está vendo uma análise que eu acho que a gente pode fazer com alguma tranquilidade, que é quando a gente pensa no primeiro governo Trump, um governo de 2016 a 2020,
essa política de reindustrialização, ela já seria temerária, considerando o quanto se conhecia ali do avanço em inteligência artificial e o quanto se, enfim, imaginava que o mundo caminhava cada vez mais para esse, enfim, paradigma bastante estabelecido de livre comércio global. Em 2025, pós-pandemia, e com a crescente avanço da inteligência artificial, essa noção de reindustrialização e a criação de postos de trabalho nesse volume, nessa grandeza, para trabalhar em fábricas que ainda precisam ser construídas nos Estados Unidos, me parece uma ideia velha, uma ideia anacrônica, com uma ideia de reindustrialização que não é compatível com os novos tempos, tanto com as facilidades de um mercado global, como não compatível ao desenvolvimento tecnológico, que hoje permite que você tenha uma enorme automação na linha de produção de fábricas e também na maneira pela qual diversos desses produtos acabarão sendo desenvolvidos. Então, eu acho que aqui a gente tem um ponto que é realmente importante. Parece, e quando a gente teve a eleição americana, se contrastava muito ali a idade dos dois candidatos, tanto de Trump quanto de Biden, e como eles conseguiriam enxergar as demandas, os desafios do mundo moderno. E aqui, em especial, me parece que o Donald Trump traz soluções antigas para problemas que não serão resolvidos por ela. Então, assim, concordo muito com você, Raquel, sobre esse olhar. Trump está procurando resolver um problema, enfim, com uma solução que simplesmente não é mais adequada para essa situação. O mundo mudou e essa solução só vai trazer mais problema. Ok, Carlos Afonso. Afonso, obrigado pela sua participação conosco. Um abraço, viu, meu amigo? Uma ótima tarde. Coach, eu tenho uma última pergunta para você. Rapidinho, Coach, porque parece que o Juscelino tá ali na corda bamba, quase indo de arrasta. Diga, meu amigo. Só emendando o que o Carlos Afonso falou, outra coisa que o Trump está querendo fazer é reabrir usinas siderúrgicas, né? O cinturão da ferrugem, aquele negócio todo. Isso é outro problema sério, porque, como você falou, ele é um homem fora do tempo, né? Superado. Está todo mundo preocupado com o clima, né? Que é grande crise mundial, e ele está querendo piorar ainda mais e insistindo na exploração de petróleo e nos carros a gasolina. Tem mais essa, né? É verdade, Coach. Acho que esse é um outro elemento que mostra como a gente está realmente vivendo uma situação de problemas modernos, contemporâneos, que exigem respostas complexas e que estão sendo trabalhadas com uma dinâmica muito, muito do século XX. É preciso realmente aí dar um banho de século XXI em algumas dessas propostas que a gente tem visto nesse início de governo americano. Eu não quero me estender aqui não, Diego, porque sei que a gente tem notícias aí envolvendo o Ministério. Mas só para agradecer demais aqui pela participação no All News. Sempre um prazer. Obrigado, querido. É um prazer todo nosso, viu? Um abraço para você. Volte mais vezes. Valeu. Gente, a notícia é que acaba